Respira, toma seu cafezinho. Sempre quando você dá de frente com a notícia ruim, toma um cafezinho, tá? Que aí você vai ter mais clareza pra você analisar se é ruim mesmo ou não, beleza? Porque, convenhamos, você abre aqui a cotação de Taurus e no último mês caiu 14%. Aí você vê uma noticiazinha aí que saiu falando o lucro da Taurus cai 75% no terceiro trimestre. Aí depois ele fala aqui que a demanda interna tá reprimida, que o Lula lascou a empresa com o decreto publicado em julho. E aí você começa, pô, eu que tenho TASA, tô lascado. O que eu vou fazer com a minha empresa? Vou vender agora? Inclusive na minha carteira, dá uma olhadinha aqui, ó. Na minha carteira eu tenho Taurus. Comprei lá quando tava custando R$18. Olha só, tô acumulando uma queda aí de 4%. Uma pequena posição da minha carteira, mas é uma queda de 24%, né? Não gosto dessas quedinhas, não. O que a gente vai fazer com o Taurus? Será que o resultado foi tão ruim assim mesmo? Vamos abrir o RI, né? E aí com o café na mão, tem que pegar aqui café numa mão. Aí você tem que vir aqui no Google, digitar TASA RI com café na mão. Aí você entra na relatório com os investidores. Aparecer essa tela aqui para você. Você vem central de resultados. Olha que difícil. Central de resultados. Aí clica aqui, ó. Press release. Aí pronto. Pá. Abriu aqui, ó. O release. E agora nós vamos ler. Pra ver se foi ruim mesmo ou não. Se você tomou uma decisão. Se a empresa é boa, ruim. Se eu tenho que comprar ou vender. Através de notícia, meu parceirinho. Você tá fazendo uma das coisas que mais toma dinheiro do investidor. E sabe onde esse dinheiro vai parar? Esse dinheiro que você perdeu? No bolso de quem lê. Então passe a ler, né? Se você quer ganhar dinheiro. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver aqui são os principais indicadores. É o resuminho do resultado, né? A gente consegue ver muita coisa aqui e vamos olhar aqui desde o princípio. Olha só, a gente tem a comparação aqui do terceiro trimestre de 2023 com o terceiro trimestre de 2022 e a comparação do terceiro trimestre de 2023 com o segundo trimestre de 2023. Então olha só, a receita líquida operacional aqui foi de 439 milhões, uma queda de 31% em comparação do ano passado, né, que foi 640 milhões, ó. E uma queda de 6,6% comparado ao trimestre anterior, né? O trimestre anterior, antes do decreto. E você pode ver que a principal causa de queda foi o mercado interno, né? Olha só aqui, 72 milhões, enquanto no ano passado foi 240 milhões. A Taurus, ela tem grande parte da sua receita de exportação. Ela vende muito nos Estados Unidos, inclusive os americanos gostam muito dessa arma. E no mercado interno, é lógico que a gente ia sofrer problemas depois da troca do governo. Eu não tô falando se é bom, se é ruim, não quero nenhum cunho político aqui. Tô dizendo que o Lula soltou um decreto e isso afetou diretamente a empresa, né? Então, olha só o quanto reduziu, né? De 240 milhões para 72 milhões, cara, é muita coisa, né? E no segundo trimestre, se a gente for dar uma olhada, não caiu tanto assim, né? 83 para 72. Acumulou uma queda aí de 12%. E no mercado externo continua praticamente a mesma coisa, né? Do ano passado para cá, teve uma queda aí de 8,2% e do segundo para o terceiro trimestre uma queda de 5,2%. Então só até essa terceira linha aqui, o que a gente tem que fazer? Qual que é a conclusão que a gente chegou? Pô, tá caindo. Realmente tá vendendo menos. O que tá acontecendo? A sua próxima pergunta é o porquê isso está acontecendo. E aí vamos lá, né? Olha só, a despesa operacional diminuiu um pouco em relação ao ano passado. Isso aqui provavelmente foi por conta do número de vendas, né, que foi menor. Logo, se você vende menos, você tem menos custo também para essa venda, né, de exportação, de transporte, enfim, então teve um gasto menor aí. Se a gente for levar em consideração com o segundo trimestre, até aumentou um pouquinho, né? Aumentou o custo aí de 4,8, mas isso é coisa à toa, realmente não é algo que defina assim se realmente a empresa foi bem ou não. E agora vamos aqui para a parte que mais faz a cotação cair, que é justamente, tá até pintado aqui, ó, de preto, que é o lucro líquido. Por quê? Cotação segue lucro. Você gosta de empresa que tá lucrando, a gente gosta de empresa que tá lucrando, porque aí é lucro líquido, vem dividendo, e aí lucro líquido pode virar capex, a empresa continua crescendo. A gente gosta de empresa que esteja lucrando. E aí vamos ver o que aconteceu com o lucro aqui. Olha só isso aqui. E foi isso que virou capa de notícia, né? Olha só. Lucro líquido de 26 milhões, enquanto no terceiro trimestre de 2022, do ano passado, nessa mesma época, 103 milhões, a queda de 74%. E aí do segundo trimestre para o terceiro trimestre agora, olha só, menos 46%. E você pode ver que toda essa queda aqui não foi sustentada pelo mercado externo, né? Foi sustentada pelo mercado interno. Você vê o quanto a canetada pode montar o jogo de qualquer tipo de empresa, né? Foi a mesma coisa que aconteceu com a Alibaba lá na China, né? Crescendo. Cadê uma canetada? Acabou com a empresa. Mas será que a Taurus acabou? Será que agora acabou, Taurus? Não vai vender aqui mais no Brasil? Acabou. Vamos lá. E aí agora que você passa pro segundo nível, né? Esse aqui é o primeiro nível de pensamento. Na verdade, quase ninguém vê isso aqui. Quem vê ainda cai na armadilha do primeiro nível de pensamento. A gente tem que passar pro segundo. A gente precisa ser mais esperto, precisa ser um pouco mais inteligente. Porque é assim que a gente ganha dinheiro, né? Primeira coisa que eu sempre vou aconselhar
aconselhar que vocês olhem é que, sim, o lucro líquido é importante, mas olha o EBITDA também. O EBITDA, o pessoal costuma chamar de EBITDA, mas é EBITDA, tá? O EBITDA ajustado aqui, ó, você consegue ver uma queda muito mais real, né? Você consegue ver uma queda realmente do lucro operacional. O que a empresa está fazendo e o que ela está recebendo. E aí depois de taxa, depreciação, amortização, imposto, aí dá o lucro líquido. Mas tirando tudo isso que tem que sair da empresa, você quer ver o lucro operacional. E o lucro operacional é realmente o EBITDA, tá? E olha só, você pode perceber que agora essa queda de 46% caiu para 13%. Então o EBITDA caiu realmente, né? Foi 81 no trimestre anterior e foi 70 agora. Foi 181 lá, né, nessa mesma época do ano passado. Então teve uma queda aí de 61% e de 13%. Na minha humilde opinião, é o que a gente tem que realmente se ater a isso aqui, ó. É a queda de 13,7%. Porque essa queda de 61% vai ser explicada durante o release aqui, beleza? Olha só, e aqui a gente começa a entender, né, o que tá acontecendo lá nos Estados Unidos. Teve queda na venda lá no exterior? Olha só, teve queda, né? A gente viu aqui em cima, ó, teve uma queda aí de 5,2% do trimestre anterior para esse e de 8,2% do ano passado para esse ano. Então a gente precisa ver o que está causando essa queda, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Isso aqui é um gráfico de intenção de compra de armas, né? Os caras vão lá e fazem uma pesquisa de quem está intencionado em comprar armas nos Estados Unidos. A política de armamento lá é totalmente diferente daqui do Brasil, né? Então a gente tem muita vantagem de venda lá. E olha só aqui, você pode perceber que a intenção de venda realmente estourou lá em 2020. Inclusive ele explica isso aqui, né? Depois, se você quiser dar uma lida, eu não vou ler porque senão o vídeo fica muito grande, mas ele explica que é por conta da pandemia e aumentou realmente muito a intenção de compra, realmente foi feito muita venda, foi um boom de vendas de armas e depois, né, isso foi se arrefecendo. E lógico que ia arrefecer, né? Até por conta da inflação global. Mas se você pegar aqui nos últimos 3 trimestres desse ano, cara, ainda a intenção de compra é muito grande, né? É a maior de todos os tempos, tirando ali da parte da pandemia em diante. Só foi tão grande assim lá em 2013. Então ainda tem intenção de compra muito grande. Mas o que tá fazendo com que essas vendas caia, né? Olha só, desde que o pico, né, que foi realmente ali em 2020, só tá caindo as vendas aqui, né? Então, por que isso aqui tá caindo? Bom, primeiro ponto da queda é realmente a falta de interesse pessoal comprar armas, afinal aconteceu o boom, todo mundo que queria comprar comprou, isso não ia se manter, lógico, e aí depois isso foi se arrefecendo porque teve piora da economia. E agora a justificativa da Taurus nesse último trimestre, no trimestre anterior, foi realmente porque, né, as lojas estavam com estoque. Como assim, Léo? Bom, a Taurus é uma fábrica, ela vende para lojas, né? Ela não faz a venda diretamente para o consumidor, então ela vende para as lojas revendedoras de armas, e aí essas lojas revendedoras de armas vendem para o público. Se tem muito estoque dentro das lojas, ela não vai comprar da Taurus, né? Então, como teve muito estoque e, segundo a Taurus, essas lojas estão querendo diminuir esse estoque para renovação ali do armamento, né? Teve, inclusive, a Taurus, olha só, desenvolveu vários produtos, foram lançados 16 modelos novos, 7 revólveres, 9 pistolas, inclusive tem uma pistola de nióbio, né? Então, eles estão investindo e o pessoal tá querendo renovar esse estoque, principalmente justificado, né, pela Black Friday e pelo Natal. Ela mesma cita aqui, ó, o terceiro trimestre tende a ser um período menor, movimentação de mercado de armas nos Estados Unidos, com os consumidores aguardando o final do ano, onde há o início do período de caça no país, as promoções da Black Friday e nas compras de Natal. Então pode esperar que provavelmente vai aumentar essas intenções de compras e inclusive as vendas, né? Se a gente pegar aqui, ó, o volume de vendas em armas na Taurus caiu assustadoramente no Brasil, né? Caiu muito no Brasil, de 102 mil unidades no terceiro trimestre de 2022 para 18 mil unidades aqui no terceiro trimestre de 2023, né? Se você for dar uma olhada em comparação, venderam-se mais carros no último mês do que armas no último trimestre. Então realmente caiu muito essa venda aqui no Brasil. O mercado interno realmente vai sofrer. Aí você pode perceber aqui, ó, que nos Estados Unidos também teve uma queda, inclusive do segundo trimestre de 2023 para o terceiro trimestre de 2023, caiu aí 10,1% das vendas, talvez justificada aí realmente pela Black Friday. Pela Black Friday, deixa eu falar isso rápido, né? E aqui mesmo ela justifica, né? Olha só, o desempenho das vendas da arma da Taurus reflete as condições de mercado nos quais atua, com a normalização do patamar de vendas do mercado norte-americano após os recordes históricos dos últimos anos e a paralisação do mercado doméstico, conforme comentado anteriormente, da inflação por conta da Black Friday. Então, aproveitando a oportunidade. E o que realmente faz diferença nesse lucro da empresa é ter o Brasil aqui que realmente fez uma grande diferença, né? Mas a maior parte da venda
75% das vendas de Taurus é no mercado externo. Pode perceber que aqui tem uma faixinha laranja, né? Essa faixinha laranja é exportações para demais países. Ela está querendo expandir a sua gama de países, exportar para mais países para se proteger realmente desse risco Brasil. E olha só, aqui ela fala que está fazendo vendas para Guatemala, Filipinas, Honduras. Aí teve algumas licitações internacionais que ainda não foram concluídas na guerra da Ucrânia. E agora ela também está de olho aí nessa guerra do Oriente Médio, tentando criar uma movimentação do setor. E olha só aqui, esse Ministério de Defesa da Índia fez a maior licitação já realizada no mundo de fuzis, 425 mil unidades. Tem pouca gente olhando isso aqui, tá? Pouca gente olhando isso aqui. Isso aqui tava para a primeira quinzena de outubro de 2023 e foi postergada para janeiro de 2024. Isso aqui vai ser uma venda absurda, né? Se você pegar aqui em números, né, em unidades, 425 mil, só essa licitação já bateria todo o terceiro trimestre de 2022, que foi aí recorde de lucro, né? Então realmente é algo que você tem que prestar atenção. Então vamos lá, resumindo até aqui. A Taurus está enfrentando problema sim para vendas, principalmente no mercado interno. Se a gente pegar aqui, ó, no mercado brasileiro, depois de quase 7 meses de mercado de arma civil praticamente parado em razão da insegurança jurídica devido ao decreto lá previsto em março, que foi publicado apenas em 21 de julho, ainda tem dúvidas, porque além do limite máximo de energia permitido, que era a dúvida que a Taurus tinha, agora também existe dúvidas a serem esclarecidas pelo tabela de calibre, o que pode ser vendido, o que não pode ser vendido aqui. E essa situação, sem sombra de dúvidas, afeta a venda da Taurus no mercado nacional, né? A gente tem que esperar aí a resolução desse decreto para a Taurus realmente entender o que ela pode vender, o que ela não pode vender aqui, para focar a produção aqui, né, no que ela pode vender. Então, primeiro ponto, dificuldade de vendas no Brasil. O mercado interno tá pior, né? Muito pior, né? Caiu em 90% praticamente, se a gente for pegar a longo prazo, caiu 90% a venda de mercado interno. A maior parte disso realmente por conta de dificuldade do governo. Quando o Lula foi eleito, a gente comentou sobre isso, né? A gente já comentou sobre esse problema que provavelmente a Taurus teria. Então, você que entrou na Taurus ou que permaneceu na Taurus antes disso aqui acontecer, você já sabia que isso poderia acontecer, né? É um risco que você já sabia, ou pelo menos deveria saber que estava correndo. E ainda temos aí o decreto que está dificultando que ela melhore essa situação. Então, estamos na pior aqui no mercado interno. O mercado externo não tá ruim, cara. O mercado externo não tá ruim. Quem fala que tá ruim no mercado externo, não sei no que ele tá se apoiando. Caiu, teve uma queda, sim, mas toda queda justifica, né? Toda queda foi justificada e ela tá fazendo de tudo, tanto com investimento em tecnologia, tanto com o desenvolvimento de novas armas para tentar expandir o seu mercado e já tá tentando fazer vendas para vários outros países e aumentar a sua gama de portfólio ali de países para exportação. Agora com essa licitação aí de 425 mil fuzis, cara, vai dar muito boa no lucro da empresa e aí você vai ver neguinho comprando de novo, né? Mas o real investidor é aquele que se antecipa olhando dados que a própria empresa fornece, né? Você consegue perceber, inclusive, que desde 2009, olha só esse último gráfico aqui, ó, desde 2009, ela vem conseguindo subir o preço das suas armas, né? Subiu, inclusive, do segundo trimestre para o terceiro trimestre, um aumento de 7,3%, né, no preço médio de venda das armas. Então, o preço médio das armas está aumentando, número de produção de armas está aumentando, ela tem capacidade para aumentar esse número de produção, qualidade das armas está aumentando, diversidade das armas está aumentando, realmente só está faltando volume de venda. Então ela tem que dar, né, como se, por exemplo, para você entender aqui de maneira mais clara, a Klabin fizesse a Puma 1, 2, 3, 4 e começasse a produzir um monte de caixa e não conseguisse vender, né? Mas não por conta, né, da qualidade das caixas ou da quantidade de caixas, mas por problema interno mesmo do país e do país lá fora. Então a culpada aqui realmente não é a Taurus, né, tá fazendo um ótimo trabalho. A gente precisa ver se esse cenário vai continuar pior, realmente, mas não vejo motivo para eu sair da Taurus, apesar de eu estar aqui, ó, com a queda de 24%, não vejo motivo de sair, até fico com vontade, coçando o dedinho para comprar mais. Preciso fazer rebalanceamento na minha carteira para ver se cabe mais um pouquinho de Taurus na minha carteira. Mas sem sombra de dúvidas, na minha humilde opinião, lembrando que nada disso aqui é recomendação, é uma empresa que vale a pena você arriscar sim. Tem gente que só olha para o lucro, né, e aí olhando realmente só para o lucro líquido, a empresa só teve mal assim lá no primeiro trimestre de 2020, quando ela teve prejuízo, né? Fora isso, né, foi o pior resultado dos últimos 3 anos. E como você sabe, a cotação segue o lucro. Então o lucro tá caindo aqui, o mercado até se antecipou, né, comprando um pouquinho dela,
pensando que o resultado ia vir bom, mas provavelmente a cotação realmente vai continuar caindo aí por um tempo. Como ela despencou aqui de 15,30, 14,9, né? Quase 11% aqui dessa queda, não sei se vai continuar caindo mais, né? E talvez isso abra oportunidade realmente para pessoas como nós que investem em boas empresas, seguindo o fundamento, compre ela. A gente dá uma olhada aqui nos indicativos, tá com o PL ali controlado, um PVP controlado, uma margem líquida boa, né? O dividendo yield realmente muito bom. Ela não é constante nos pagamentos de dividendos, foi só nos últimos 2 anos, não dá pra gente chamar de bom pagador de dividendos ainda, precisa de pelo menos 5 anos pagando bons dividendos consecutivamente, né? Para poder realmente a gente considerar ela como uma boa pagador de dividendos. Mas se a gente olhar, EV/EBITDA controlado, um ROI muito bom, né? Não tem dívida, ó. 0,94% de dívida líquida sobre EBITDA, então realmente é uma empresa que está aí dentro dos conformes, né? O CAGR de receita crescendo aí também, 18%. Então eu quero saber de você, meu parceiro, se você vai continuar investindo em Taurus, se você tem ou não Taurus na sua carteira, e se vai vender, comprar, o que você vai fazer? Deixa aqui nos comentários que eu tô curioso para saber o que você vai fazer com sua Taurus. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Eu soltei um vídeo de uma das melhores empresas da bolsa hoje, analisei o RI ali de Taesa. Se você quiser conferir esse vídeo, tá aqui, ó. Vai lá.